Cara, eu tava fazendo umas contas aqui e provavelmente você vai se impressionar com o quanto de dividendos a BB Seguridade vai te pagar. Eu vou te mostrar aqui primeiro o resultado que saiu ontem da BB Seguridade. A gente vai dar uma lida sobre o que aconteceu, se foi pior do que o esperado, melhor do que o esperado, se as nossas provisões estavam corretas quando a gente calculou o preço teto. A gente vai revisar o preço teto aqui, inclusive, e você vai perceber a força de uma empresa que tem previsibilidade, porque primeiro, é muito mais fácil você fazer stock pick nessas empresas, afinal, se uma empresa tem recorrência e ela é forte, resiliente, quando ela está barata, fica escancarado que ela está barata, então fica mais fácil você tomar essa decisão, porque convenhamos, não é tão fácil você escolher as melhores empresas da bolsa. Tem que ter um nível de conhecimento para isso, e mesmo quem tem conhecimento às vezes erra. Então, quando você decide fazer stock pick só em empresas vencedoras, você dá um ar maior de clareza para sua carteira. Afinal, você vai ter só aquelas empresas que realmente desempenham bem e são resilientes, pelo menos em grande parte da sua história. E o B Seguridade vem se provando esse tipo de empresa. Não é à toa que a gente fez nossos aportes a R$ 33 e conseguimos aí capturar uma valorização de 20, 30%, algumas pessoas até mais, sem deixar de receber os dividendos. Tem gente, você vai ver que eu vou fazer o cálculo do quanto que eu, que tenho meu preço médio aí na casa dos R$ 32, R$ 33, vou receber de yield nos próximos 12 meses. E, cara, você vai se impressionar. E aí, muito mais do que só ler essa divulgação de resultados que eu vou te entregar aqui, né? Essa leitura, essa análise junto com você, eu quero te mostrar alguns pontos que são essenciais, porque, sendo bem sincero, a gente analisou os relatórios trimestrais do trimestre passado, a gente já fez algumas previsões, as provisões futuras, é óbvio que a gente não tem bola de cristal, nem eu, nem você, quem falar que tem, tá mentindo. Depois a gente teve os informes mensais, lembra que eu te ensinei? Eu te ensinei nesse vídeo aqui que as seguradoras, eles têm uma característica interessante, que eles fazem informes mensais, então você consegue ver mais ou menos para onde que tá caminhando a seguradora, de acordo com os dados da SUSEP, que é a instituição que regula essas seguradoras. E agora vem o segundo informe do ano, e a gente vai ver aqui quais foram as principais diferenças. E eu vou te falar sobre o porquê que esse modelo de negócio é tão forte. Eu acho que isso é mais interessante, é mais importante que você aprenda isso do que sobre o resultado que a gente vai ler, tá? Quando você entra aqui no ranking da Ward, você consegue perceber que a BB Seguridade, que estava em primeiro lugar, desceu, né? Por quê? Porque a cotação subiu demais, e aqui neste ranking ele mostra a empresa que está mais barata em relação ao quanto que está entregando de lucro no seu histórico de curto prazo. E aí é importante você entender que esse ranking aqui é quantitativo, porque fará parte da sua tarefa de casa fazer a análise qualitativa. Então a gente, por exemplo, Grandene está em primeiro lugar, mas a gente não encheu a carteira de Grandene. Quando a BB Seguridade estava em primeiro lugar, a gente encheu a carteira de BB Seguridade. Mas por que agora Grandene a gente não enche? Porque apesar de quantitativamente ela estar interessante, tem coisas aqui que são não recorrentes. Por exemplo, a distribuição de dividendos dela foi bem maior nesse último ano, justamente por conta da tributação. Mesma coisa Vulcabras. Vulcabras tem um dividend yield que realmente é de 33%, porque o dividend yield você calcula ele nos últimos 12 meses de média móvel. Então, nos últimos 12 meses, ela realmente pagou 33% de yield em relação a quanto está custando agora. Só que se você olhar para frente e fazer essa análise qualitativa, abrindo os relatórios e lendo, você vai ver que, pô, Vulcabras até alterou a política de dividendos dela. Então, é muito importante que você faça suas análises qualitativas. Não é um bicho de sete cabeças, tem muita gente que acha que é, nossa, meu Deus do céu, para você saber analisar uma empresa, é um bicho de sete cabeças. Não, você pode se especializar em alguns tipos de setores principais, banco, seguro, energia, e pronto, focar só nisso que vai ser o que vai fazer diferença na sua carteira. Quando você acertar algumas ações, você turbina muito a sua rentabilidade. Se você quiser conferir, já tem vídeo de Grendene e Vulcabras aqui no canal, porque que a gente não aportou nela mesmo estando aqui no topo. E construtoras que tem um beta muito alto, uma volatilidade muito alta, inclusive é muito cíclica. Isso é o que eu preciso de mais tempo para te explicar o porquê que talvez você não deveria ter na sua carteira dentro da mentoria, que aí eu gasto mais tempo mesmo para explicar. Isso aqui não é vídeo, não é nem interessante pro YouTube isso aqui. Isso aqui é só para quem quer passar mais de nível mesmo. Então, entrando aqui no RI da empresa e clicando na parte de central de resultados, eu quero que você baixe aí, você pode ir para a apresentação de resultados, que é a mais básica, tá? Mas eu quero que você baixe a análise de desempenho. Você vai ver a diferença, ó, a análise de desempenho tem 70 páginas e a apresentação de resultado tem 12 páginas. Aqui você já conseguiria analisar a empresa e tal, mas é muito melhor que você faça análise de desempenho aqui. E aí aqui, só para te explicar, né, como que funciona, o sumário do desempenho, então você vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Essas 6 páginas equivale aqui a essas 12 páginas praticamente. E aí depois o detalhamento que acontece aqui é justamente por braço da BB Seguridade, tá? E aí você vai entender aqui o que eu quero te explicar. Então aqui a gente já tem o sumário de desempenho, que é o consolidado de todos os braços.
Você consegue ver que aqui temos Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap, Brasil Dental. Juntando tudo, tivemos um resultado de participação de 2,1 bilhão de reais. Aí teve as despesas administrativas aqui, teve um resultado financeiro da própria BB Seguridade, que é a hold, né? A BBSE mesmo é a hold que segura os outros braços. Aí cada braço tem um resultado financeiro diferente, enfim. E aqui no final, a gente ficou então com um resultado líquido recorrente de 2,1 bilhão, que veio até acima do que a média do mercado estava esperando, tá? A gente viu aí que veio 3,9% abaixo do trimestre anterior, que foi 2,2%, e 3,1% abaixo do segundo tri de 2025, que foi 2,2% também. Mas você vê que tá em linha, né? O lucro ele tá andando em linha. A gente tá com todas essas perspectivas de piora para a BB Seguridade, problema do agro, problema no Banco do Brasil, Super El Ninho, um monte de coisa acontecendo para jogar a cotação da BB Seguridade para baixo, para jogar o lucro dela para baixo, mas a gente tá vendo que ela tá conseguindo segurar o lucro, né? A empresa boa não é só aquela empresa que multiplica seu lucro sempre para sempre, é aquela empresa que aguenta o tranco também quando tiver que aguentar o tranco. De nada adianta você subir o lucro 100% 10 vezes, se depois cai o lucro 90%, você voltou na estaca zero, aí até você crescer de novo, entende? É que foi um exemplo exagerado, mas só para você conseguir entender. Quando a gente olha para a variação do semestre, comparando o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2026, a gente teve uma altinha do lucro aí de 3,2. Aqui ele diz o porquê que o lucro líquido recorrente, já no resuminho, né? A gente vai ver isso aqui mais detalhado, mas o resuminho aqui é por que tivemos queda neste lucro líquido aqui recorrente. Primeiro, Brasilprev teve um resultado mais baixo, de 58,6 milhões abaixo, por conta de marcação a mercado negativo em títulos públicos e aumento do IGPM em ritmo mais acelerado do que a alta do IPCA. Lembra que BB Seguridade ela tem muito caixa, a previdência tem que deixar muito em título e os passivos das previdências em geral é em IGPM, atrelado a IGPM. Então, se o IGPM sobe mais rápido do que o IPCA, que é onde está os títulos dela, imagina que ela tem que pagar um passivo, uma despesa de 10%, só que o IPCA tá de 5%, então ela tem esse descasamento de taxas e aí ela tem mais custo, 5% acima do que normalmente seria. Em geral, eles fazem realmente esse descasamento propositalmente, justamente porque o descasamento normalmente é vantajoso para eles. Mas tem esse problema aí de que às vezes vai dar um pouquinho ruim mesmo e vai ter esse descasamento contra a BB Seguridade. Não é nada de preocupação, isso sempre acontece. Rapaz, essa Siri tá escutando demais, né? Vocês viram que esses dias pra trás, eu não sei se isso é verdade, depois eu vou até testar. Os caras mostraram a foto que tiraram com o celular pro chat GPT, assim, de outro celular, e ele viu a foto. Quer dizer que eles veem a gente, hein? Rapaz do céu. Você acha que o chatzão do GPT que você tá conversando com ele todo dia, ele te vê ou não? Olhando nos seus olhos mesmo? Sei não, hein? A BB Corretora, menos 25 milhões aqui, então tivemos um resultado um pouquinho menor, ó, em função das menores receitas de corretagem, e a Brasilseg 19 milhões a menos com redução do prêmio ganho e maiores despesas financeiras, então emitiu menos prêmio. A gente já tinha visto isso aqui, inclusive, no próprio relatório mensal, né, que ia ter menos prêmios mesmo. Inclusive, achei que fosse muito mais, achei que esse resultado aqui, os analistas em geral pensaram que ia vir mais baixo, e eu pensei também que ia vir aí na casa dos 2,05, 2,1, veio até acima do que esperado. E aqui ele fala sobre o semestre completo, né? Então o que aconteceu de ruim aqui no segundo tri, que abaixou o lucro, e o que aconteceu de bom no primeiro semestre, agora falando 6 meses, que aumentou o lucro, que a gente viu aqui que o lucro aumentou 3,2% em relação ao semestre passado, né? Então aqui a gente teve aumento na Brasilprev, então você consegue ver que no semestre a gente ainda, mesmo que essa queda que aconteceu no segundo trimestre, a gente ainda teve resultado positivo, impulsionado pelo crescimento das receitas com taxa de gestão. Eu já vou te explicar isso quando a gente vai falando deste braço em específico. E Brasilcap aqui com mais 34 milhões sustentado pelo aumento da margem financeira. Então a gente vê aqui que o lucro líquido do primeiro semestre está aí na casa dos 4,3 bilhões de reais. Anota esse número aí no seu braço, 4,372, que depois a gente vai fazer a projeção, beleza? Vai bater muito próximo com o que a gente já tinha projetado antes, mas eu quero que você anote aí, porque a gente vai jogar o lado pessimista e o lado otimista também. Aqui a gente consegue ver a composição do resultado, da onde que vem o resultado da BB Seguridade. Então vem 42% da Brasil Seguros, a parte de emissão de seguros mesmo, vender, emitir prêmio, 39% sobre a BB Corretora. Ah, mas como assim? Corretora? É uma corretora de valores, Léo? Igual a Clear que eu acesso, igual a EQI que você tem, igual o BTG, igual... Não.
Tem taxa de corretagem também, mas não é só isso. Toda vez que é emitido um seguro, existe uma corretagem por esse seguro. É como se a Brasilseg contratasse a BB Corretora para que cobrasse essa taxa de corretagem. Então, na verdade, toda a previdência que é emitida, toda a capitalização, todo seguro emitido, inclusive processos que são feitos através do Banco do Brasil, em alguns momentos ali na BB Seguridade, vai gerar taxa de corretagem para a BB Corretora, tá? E aí, já expliquei isso com mais detalhe no outro vídeo de BB Seguridade, explicando a diferença entre BB Corretora e BB Seguridade, por que é importante você ter noção disso, porque olha o tanto de resultado que a BB Corretora gerou, meu amigo. No segundo tri de 2026, a gente teve 40% do resultado do BB Corretora. Quando a Brasilseg gera mais lucro, a BB Corretora também vai gerar mais lucro. Ou seja, a gente tem sim aqui um braço forte, né? A previdência também não tá tão fraca assim não. Quando a gente olha o semestre aqui, você consegue ver que a Brasilseg reportou menos lucro mesmo, a BB Corretora reportou um pouquinho menos de lucro mesmo. Então, os dois braços aqui que são mais ligados reportaram menos lucro do que o semestre anterior, mas o que gerou mais lucro aqui para fazer o lucro do semestral ser maior em comparação ao semestre anterior? Foi a Brasilprev com aumento aqui, que inclusive bateu, né, o que faltou aqui, Brasilcap e alguns outros aqui, né, classificação de outro. Daí a gente vem para o resultado financeiro consolidado, uma coisa que ficou muito notória, o quanto que essas seguradoras valorizam quando o juro dispara, né? Você já viu que toda vez que o juro dispara ou a expectativa de juros dispara, então os juros futuros vai disparar, a taxa ali que ainda ficou igual. A expectativa de juros disparou, DI futuro, você vê que as seguradoras valorizam. Aí você vê o Ibovespa caindo, Caixa Seguridade, Porto Seguro e BB Seguridade valorizando. Já viu isso? É sempre assim. Inclusive, a última vez que o BB Seguridade tinha batido R$ 40 aí na cotação foi justamente por causa disso. Bolsa caindo, BB Seguridade, Caixa Seguridade subindo. Porque eles têm muito dinheiro em caixa. Quando tem muito dinheiro em caixa, e principalmente esse caixa que fica em liquidez é imposto fixado, subiu o Selicão, ou pelo menos a expectativa de juros futuros vai subir, a galera já começa a comprar porque sabe que o caixa vai render pra caramba. E sabe uma coisa que você não pode esquecer na hora que você tá analisando uma empresa, como por exemplo a BB Seguridade, é de se inscrever no Projeto Yield, porque eu vou te dar 3 aulas ao vivo, gratuito, vai precisar pagar nada. E na terceira aula, eu vou usar 2 aulas para construir o conhecimento. Na terceira aula a gente vai calcular valor intrínseco. Foi justamente como eu consegui descobrir essa empresa. Como que eu descobri que em R$ 33 estava barato. Se todo mundo estava olhando para a empresa a R$ 33, todo mundo olhava e sabia que a BB Seguridade estava R$ 33. Você acha que só eu que sabia que a informação privilegiada sabia que a BB Seguridade estava 33? O que diferiu a minha coragem de comprar de uma pessoa que olhou e não comprou? Saber calcular valor intrínseco. E você vai aprender na terceira aula do Projeto Yield. Se você chegar só nela, confesso que vai ser um pouco difícil, mas dá para você aprender também. Mas eu gostaria que você fizesse as 3 aulas, porque isso aqui vai construir conhecimento para a terceira aula, tá? E aqui você vai aprender como criar uma carteira forte, escolher as melhores oportunidades, como calcular o preço teto dessas melhores oportunidades. Como que eu cheguei na BB Seguridade e como que eu descobri que R$ 33 era barato? Porque me compôs aqui um baita rendimento, né? Olha, eu tô com 123% de rentabilidade de BB Seguridade, cara. 24% de valorização, sem contar o dividendo que eu tô recebendo dela. Então, se não quiser perder, se inscreve aqui nesse QR Code. Eu vou deixar um link na descrição e bora continuar com a análise aqui. Olha só, daquele resultado de 4,3 bi, né? Que a gente falou ali do primeiro semestre de 2026, 909 milhões, ou seja, quase 1 bi. Quase 25%, né? Um pouco menos do que isso, a gente vai ver ali o número bem certinho, mas quase tudo isso veio de receita financeira, dinheirinho que fica no caixa rendendo, não tem nada a ver com a operação de seguros, não tem nada a ver com a operação de seguros, não tem nada a ver com quanto que a Brasil Seguridade conseguiu vender, não tem nada a ver com quanto de taxa de corretagem BB Corretora conseguiu ganhar, não tem nada a ver com quanto de capitalização que a Brasilcap conseguiu vender, nada a ver com a taxa de gestão da Brasilprev, nada a ver. Isso aqui é só o dinheirinho que está no caixa, rendendo juros. Você, por exemplo, que tem uma empresa, você deixa um dinheirinho lá guardado no caixa para pagar imposto, né? Então você deixa um dinheirinho lá no caixa para pagar a folha salarial. Esse dinheirinho que está lá no caixa, ele vai render os jurinhos. Esses jurinhos é justamente o resultado financeiro, a receita financeira. E esse jurinho não tem nada a ver com o que você está fazendo. Você vende sorvete. Esse jurinho aqui não tem nada a ver. E ele entra no resultado financeiro. E o resultado financeiro aqui foi muito bom, né? 900 milhões aqui de resultado financeiro, o que impactou muito positivamente o resultado da BB Seguridade. Se os juros não estivessem tão altos assim, provavelmente o resultado da BB Seguridade não seria tamanho como está. É óbvio que se os juros estivessem mais baixos, seria mais fácil vender seguro. Por isso que eu te digo que é quase que obrigatório você ter uma seguradora na carteira. Sabe como que o Warren Buffett conseguiu
o dinheiro que ele tem hoje, uma das suas primeiras empresas compras foi uma seguradora, ele comprou a seguradora. E com o fluxo de caixa que aquela seguradora gerava, ele comprava as outras empresas. Daria para você fazer essa mesma estratégia na sua carteira, comprar uma seguradora, com o fluxo de caixa que ela gera, comprar outras empresas. Porque realmente a seguradora, ela gera muito fluxo de caixa, ela gera muito dinheiro, imprime muito dinheiro. Você vai ver aí, todas as seguradoras têm um ROI absurdo. Da BB Seguridade, inclusive, o ROI gira na casa 60, isso normalizado. Agora, o ROI médio aqui vai dar uns 70, mais ou menos, com o resultado que fez. Absurdo o ROI. Então, elas conseguem distribuir muito e ainda continuar crescendo. Você distribui 90% de payout, você ainda cresce quase 10% no ano. Distribui 90% do lucro, seu ROI é muito grande. E ela performa tão bem quando a taxa de juros está alta por causa do resultado financeiro, mas performa bem também quando a taxa de juros está baixa, porque ela consegue vender mais seguros. Porque a economia vai estar mais pujante, a galera vai estar querendo comprar mais coisas, comprando mais coisas. O cara vai estar querendo investir lá na roça dele, aí vai querer plantar, vai querer comprar gado, vai querer comprar trator, vai querer comprar auxílio para poder plantar, enfim, isso vai gerar seguro, né? Então, você percebe que é uma empresa antifrágil. Ela é antifrágil, ela fica mais forte dependendo do caos, né, que tiver instaurado, ela fica forte. Aqui você consegue ver qual foi a taxa média da Selic no primeiro semestre de 2026, por isso que rendeu mais, né? Você consegue ver que no primeiro semestre de 2025 a Selic era mais baixa, então aqui rendeu bem mais. Você vê que é muito dinheiro mesmo colocado, porque 1% de taxa que sobe é 200 milhões a mais, né? Aqui a gente vê as aplicações consolidadas do caixa inteiro dela, tem 45% em pós-fixado, Selicão, 39% em inflação, por isso que sofreu marcação a mercado, né? Tem uma parte considerável aqui, quase mais 50% em pré-fixado e IPCA juntos, né? E aqui a parte consolidada para negociação, no caso que fica comprando e vendendo, tá aí 88% em Selicão. Aí agora, lendo todo esse resumão, a gente chega no Guidance, que era a meta. Guidance, não sei porque os caras escrevem Guidance, né? Mas Guidance você pode traduzir como metas. Metas de 2026. É só porque o pessoal do mercado financeiro, eles gostam de falar um pouquinho mais difícil para complicar e parecer que você não pode participar disso, né? Mas essa festa aqui nós participa também. Nós vamos aposentar também. Não vai ser fácil, não, mas nós vamos conseguir. É justo que o que muito vale, muito custe, né? Porque senão... Então as metas eram de 8 a 11% de reserva de previdência, quanto mais reserva melhor, porque eu ganho mais taxa de gestão aqui, isso gera mais dinheirinho, tá lá no talo, né? Então era de 8 a 11 a meta, tá nos 11%. Prêmios emitidos é o quanto de seguro eu tô conseguindo fazer novos seguros, né? Quanto de prêmio que eu tô conseguindo emitir. Era para ficar entre 2 e menos 3 e ficou em menos 3,5. Então aqui tá pior do que o esperado, né? Tá emitindo menos prêmio. E aqui o resultado operacional não decorrente de juros, então o que não viria de resultado financeiro era para ficar em menos 3 a menos 7, tá em menos 0,2. Ou seja, os outros braços tá conseguindo performar muito bem, porque mesmo emitindo menos prêmio, eu tô conseguindo reter mais prêmio, ou seja, a sinistralidade diminuiu e meus outros braços de serviços estão funcionando também. Daí então, vamos fazer uma pausa aqui só para entender o que aconteceu e aí a gente pode depois fazer algumas outras considerações aqui. Primeira consideração, bom, o resultado segue aí resiliente. Pode ser que piore mais no segundo semestre. Primeiro, por conta da sinistralidade que pode acontecer, afinal nós estamos falando de um super El Niño aí que nunca aconteceu. Eu não sou meteorologista, mas estava estudando a respeito e me parece que realmente vai ser acima do que normalmente é os El Niños que a gente passa. A gente já passou por vários outros El Niños aí desde quando comecei a estudar sobre investimentos, lá em 2015, 2016, a gente já passou por vários outros super El Niños, inclusive um recente agora 2023, 2024 que acabou com algumas safras, mas mesmo assim a BB Seguridade conseguiu passar por isso aí bem tranquilo. Eu lembro desse rumor, inclusive naquela época eu aproveitei para comprar, se eu não me engano, a BB Seguridade estava na casa dos 28, 27, alguma coisa assim. Mas que você coloque nas suas perspectivas, quando você for projetar o lucro que a BB Seguridade vai ter, já considerando que pode ser realmente pior esse super El Niño aí, assim, de maneira quase que catastrófica mesmo, né? É óbvio que se vier de maneira catastrófica, não vai ser só a BB Seguridade que vai sofrer, mas nós estamos falando de agro no Brasil e realmente atrapalharia muito aqui, no caso da BB Seguridade. Eu sei que o super El Niño atrapalha mais o Nordeste com seca e enchentes no Sul, né? Muita chuva no Sul. Na grande parte ali do agro fica Mato Grosso, Goiás, Tocantins, um pouquinho ali de Mato Grosso do Sul. Então tem menos lá no Rio Grande do Sul, menos em Santa Catarina, Paraná, mas também tem, né? Então coloque nas suas projeções. Eu vou colocar nas minhas projeções e você vai ver aqui junto comigo calculando o preço teto. Agora, olhando sobre os braços, que no caso aqui Brasil Seg é o braço de seguros, a gente consegue ver que os prêmios emitidos realmente diminuíram bruscamente, né? De 3,9 do primeiro trimestre para 3,5 no segundo tri. Então aqui a gente teve diminuição sim de prêmios emitidos, inclusive em relação ao segundo tri de 2025.
E aqui a gente consegue ver que caiu aí no semestre 3,5%. Não foi uma queda absurda, né? A gente, inclusive, esperava mais do que isso com todos os problemas que estão acontecendo no agro. E até foi pouco aqui. O resultado só da Brasil Seg, que no caso, parece estranho de falar que a BB Seguridade não vende seguro. Na verdade, quem vende seguro é a Brasil Seg, que faz parte da BB Seguridade. Porque a BB Seguridade, a gente sempre Banco do Brasil Seguros, né? Mas ela é uma holding que segura 100% desses outros braços. Então, um braço, que é a Brasil Seg, produz aqui as vendas dos seguros, produz os prêmios e aí a gente vê o lucro. Então aqui, pulando aqui para a parte do lucro, ó, 1,2 bi de lucro, que inclusive foi maior do que o lucro anterior. Uai, Léo, calma aí. Aumentou 10% o lucro, mas você acabou de falar aqui que os prêmios diminuíram 10%? Pois é, mesmo diminuindo o prêmio 10%, como é que o lucro sobe? Vamos ver se você está acompanhando o canal mesmo. Vamos ver se você segue o mesmo canal, porque eu já te dei algumas aulas sobre seguros, né? Pois é, pode ser diminuição de sinistro. Quanto menos sinistro, que é acionar o seguro, né? O prêmio emitido é o quanto de seguro eu recebo. Mas se o Leozinho for lá e acionar o seguro, esse dinheiro que eu recebi eu tenho que usar para poder pagar o seguro do Léo. Se você paga 400 pila de seguro do carro e não bate o carro, os 400 pila ficam para mim. Se você paga 400 pila e bate o carro, eu vou ter que pegar dinheiro desses 400 pila mais de alguns outros para poder te pagar. Isso se chama sinistro, quando você ativa o seguro, né? Você aciona o seguro. Então, quanto menos sinistro tiver, mais dinheiro emitido, prêmio emitido, vira prêmio retido, que é lucro no final das contas. Então aqui pode ser que a sinistralidade diminuiu, a gente vai ver se diminuiu mesmo. Pode ser despesa da empresa que diminuiu, a gente vai ver. Comissionamento da empresa que diminuiu, a gente vai ver também. Aqui a gente consegue ver que este lucro do braço de seguros está meio estacionado, né? Desde o terceiro tri de 2024. Estamos aí completando agora 3 anos. Não são 3 anos fáceis, né? Todas as empresas estão sofrendo, mas aqui realmente a BB Seguridade, nesse caso, não está conseguindo evoluir tanto assim o seu lucro no braço de seguros, tá? É óbvio que desde o segundo tri de 2025 aqui já tinha uma alta aqui de praticamente uns 10%, foi aqui que começou a pegar o agro, né? Então a gente tá olhando uma janela aqui que não é muito favorável para os lucros da Brasil Seg mesmo. Aqui a gente consegue ver que grande parte das composições dos prêmios emitidos vem do rural e o rural caiu, o Vida também caiu. E tivemos aumento aqui no prestamista, que é um ponto forte realmente aqui da BB Seguridade. Quando a gente olha aqui semestre a semestre, a gente consegue ver que diminuiu a sinistralidade. Então tá aqui um dos pontos que a gente tem aumento do lucro. Aí aumentou um pouquinho o comissionamento, que diminuiria. E no final, o que aumentou o lucro combinado, total, da holding como um todo, foi realmente a Brasilprev e a Brasilcap, como a gente viu nos resumos lá em cima. Que a gente consegue ver a sinistralidade, ó, do primeiro tri de 2026 foi 23,9%. E no segundo tri de 2026, 21,8% de sinistralidade. O comissionamento ficou aí elas por elas, né? Se você olha, por exemplo, o índice de sinistralidade da Porto Seguro, que é mais seguro alto, você vai ver que é 50% de sinistro. Se for ver sinistro de seguro-saúde, vai ver que é 70% de sinistro, 80% de sinistro, 60% de sinistro. É muita gente aciona sinistro para poder fazer uma consulta, para poder, passou mal, bateu o carro. É muito mais comum isso acontecer do que, minha plantação de 1.000 hectares pegou fogo do nada. É muito mais difícil, é igual a sinistralidade da Caixa, que é um pouquinho maior do que a da BB Seguridade, mas o habitacional tem muito menos sinistro do que o automotivo e a parte de saúde também, né? Aqui a gente consegue ver bem tranquilo, né? O quanto de prêmio retido, o quanto de prêmio cedido e o índice de retenção dos prêmios emitidos, quanto que ficou com a empresa. Você vê que, olha o quanto ela tem qualidade em emitir novos seguros melhores, né? Você consegue ver que mesmo com a diminuição dos prêmios emitidos, a gente está conseguindo um índice de retenção maior, o que possibilita com que o lucro continue aqui estável e às vezes até crescente, né? É óbvio que quando esse negócio passar da taxa de juros, problema do agro e tal, provavelmente vai emitir muito mais seguro, que é subpenetrado, e já tendo essa experiência, né, de ir aumentando aqui e cristalizando essa estratégia de retenção de prêmios, o resultado cada vez melhor, né? Que a gente consegue ver que o sinistro que caiu foi justamente do rural, por incrível que pareça, né? O sinistro rural caiu, aqui a parte do sinistro agrícola também caiu, e a parte do Vida, produtor rural e penhor rural também caiu, né? O sinistro. Só o penhor rural aqui que subiu um pouquinho. Os outros sinistros que aumentaram foi habitacional, residencial aqui caiu um pouquinho também, o prestamista permaneceu e Vida subiu um pouquinho. Então, em geral, a sinistralidade caiu, né? Que a gente consegue ver o resultado dos prêmios. Olha aí, 65% ainda vem do rural, né? Então, não tem como dizer que não tá afetando os prêmios da seguradora. Quando o rural resolver aí, né, esse problema aí do agronegócio acabar, não sei nem quanto tempo isso vai demorar, mas com certeza os resultados
melhorarão, né? Enquanto isso, ela está se desenvolvendo bastante no prestamista, né? Olha a comparação aqui semestral. E está melhorando também na parte de seguro de vida. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre seguro de vida, se compensa ou não. Olhando aqui para o braço de resultado financeiro da Brasilseg, olha lá, 285 milhões de resultado financeiro. Você viu que começou a cair agora em 2026, né? Subindo, taxa Selic subindo, taxa Selic começou a cair também aqui a parte financeira. Depois vem Brasilprev. Como que a Brasilprev ganha dinheiro? Como que uma previdência ganha dinheiro? Você vai lá no banco e fala assim, ó, o cara vai te oferecer, ó, você quer uma previdência? Você não sabe nem sobre taxa atuarial, você não sabe nem como que funciona, você não sabe nem como que funciona o saque, né? Se você vai pro VGBL, PGBL, se você vai fazer a tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda, quanto tempo você vai investir, se você vai sacar tudo de uma vez depois, você vai converter em renda, quanto tempo de renda, se dá pra passar... previdência não é tão simples quanto parece. Apesar de não ser um produto ruim, ele só não é o melhor de todos. Ah, eu preciso sair do ponto A e ir até o ponto B. Qualquer meio de transporte te leva lá. Concorda comigo que num congestionamento eu quero andar só 120 metros, não é muito melhor eu andar a pé do que de carro? Então depende muito do cenário. Previdência não é bom para todo mundo, não é ruim para todo mundo. ETF não é bom para todo mundo, não é ruim para todo mundo. Stock Pick não é bom para todo mundo, não é ruim para todo mundo. O investidor de bom senso mesmo, ele tem um pouquinho de cada, porque ele vai passar por fases de vida aí em que todos nós passamos em algum momento. Só que dói, né, você ter bom senso. Tem que defender, ou é só isso, ou é só aquilo, ou é só aquilo. Talvez por isso que a galera fica brava comigo, né? Porque eu defendo todos os pontos. Aí o cara que defende só aquele fica bravo comigo. Aí o cara que defende só o outro também fica bravo. Aí tem um monte de vídeo aí de reagindo à geração de dividendos. Engraçado demais. Bom, né? Bom. Então, como que a Previdência ganha dinheiro? Você vai lá, contrata a Previdência e a partir desse momento você começa a fazer seus depósitos. O banco, né, essa parte da seguradora do banco, que na verdade previdência não é investimento, é seguros, por isso que fica dentro da BB Seguridade, não fica dentro do Banco do Brasil, BB Seguridade, que é seguro, seja VGBL ou PGBL é seguro, e aí você paga uma taxa de administração anual para isso, é como se fosse um fundo, porque chama fundo de previdência, e aí esse fundo cobra uma taxa de administração anual para manter seus investimentos em alguma cesta, e aí a previdência faz esse lucro líquido aqui, ó, de 415 milhões no segundo TRI de 2025, de 337 milhões no segundo TRI de 2026, justamente com esse dinheiro em reserva gerando taxa de administração. Aqui a gente consegue ver, olha só, temos taxa de gestão aqui, né? A taxa de administração, e aí você consegue ver que a taxa e o quanto que gera de receita com taxa de gestão. Que mostra o quanto que tem de PGBL, quanto tem de VGBL, quanto tem de tradicional. Você vê que tem muita gente que faz previdência VGBL, porque tem uma qualidade. É essa aqui que faz a otimização tributária, né, PGBL, mas o VGBL tem uma qualidade para muita gente. Só que você consegue perceber também que tivemos aqui um índice de resgate anualizado grande, né? Depois que soltou aquele imposto, o IOF de 5% nos aportes, e quem faz aporte grande VGBL aporta muito mesmo, e aí você ia ter que pagar esses 5%. Então teve menos captação e teve taxa de resgate. Você vê aqui que, como assim uma captação negativa? Se eu capto 100 e 200 sai, pô, eu fiquei com uma captação negativa de 100. Você consegue ver aqui que realmente é negativo nessa parte aí de previdência. Mas ainda assim tá conseguindo fazer um lucro, porque ela é cumulativo. Isso é muito legal, né? Se a gente consegue frear as captações, ele é cumulativo. Se eu tenho 10 clientes, coloco mais um, agora minha taxa de gestão aumentou. Essa aqui já é garantida. Aí eu coloco mais outro, aumentou. É cumulativo, né? Isso é muito legal. Aqui a gente tem um resultado financeiro deste braço, né? Então o resultado financeiro tinha sido muito bom lá no primeiro TRI de 2026, que inclusive ajudou pra caramba o resultado financeiro da BB Seguridade, só que agora veio negativo por conta daquele descasamento de IGPM e IPCA, que foi justamente esse descasamento que aconteceu aqui também, que favoreceu ela. Depois vem Brasilcap, esse aqui é mais fácil e corresponde a menos resultado da empresa, né? 74 milhões aqui de resultado líquido. Brasilcap é aquelas capitalizações lá que você perde dinheiro e as seguradoras ganham dinheiro, né? Provavelmente você já foi um cara que foi pego na capitalização. Você abriu uma continha lá, você quando era jovem, ou talvez até você tenha capitalização aberta aí. Se você tem, eu quero que você deixe nos comentários que eu vou te aplaudir. E nós vamos resolver isso aí. Não tem problema você admitir que você tem um programa de capitalização, não. Aquele que você vai no banco, os caras falam, não, é só R$30 por mês, é só R$50 por mês. Você vai concorrer a prêmios a cada 6 meses. E além de concorrer a prêmios a cada 6 meses, a gente vai te entregar o seu dinheiro corrigido por tanto. A rentabilidade é uma porcaria. Porcaria. Esse aqui realmente é um produto ruim. Talvez é bom para aquele cara que ia torrar o dinheiro, mas não deixa de ser ruim para qualquer um que tem um mínimo de bom senso. Então, se você tem, não fica triste de eu falar assim, não, mas ó, te faltava conhecimento, agora nós vamos aprender. Se você já tá aqui assistindo esse nível de conteúdo, provavelmente você entendeu que capitalização já é ruim. Mas se você ainda não entendeu, deixa aqui nos comentários. Léo, eu tenho um título de capitalização. Léo, eu tenho lá uma capitalizaçãozinha no Santander. Que aí eu vou te explicar como que você vai sair dessa enroscada aí. E por último, Brasil Dental aqui, que também representa pouquinho, né, do lucro, 6 milhões aí, seguro saúde. Inclusive, Brasil Dental, se você não sabe, tem um pedacinho da Odontoprev
aqui a gente consegue ver que o índice de sinistralidade é bem maior, ó. E olha que a Odontoprev é uma das que é top nisso aí, né? Inclusive agora virou Saúde 3, né? A Brad Saúde, a gente vai falar sobre ela também, que já saiu o resultado. O resultado foi surpreendente, olha o tanto que a galera gostou do resultado. É engraçado que meu Google aqui, ele já pesquisa o RI direto, né? Eu digito aqui, já sai RI. Mas olha o tanto que a galera gostou do resultado, caiu 11,56%. A gente pode discutir também sobre isso depois, quando vocês quiserem. O bom de você ser meu aluno é que nós escolhemos a empresa para analisar e nós vamos analisar lá a empresa na hora que você quiser, nas lives ali, a gente escolhe a empresa na hora. Então, você nunca vai ficar desassistido nessa parte de querer ler uma empresa que você gostaria, né? Aqui no YouTube é limitado o tempo, então não tem o que fazer, né? Então, dito isso, finalizamos aqui. Vamos voltar aqui para o lucro consolidado para a gente fazer as nossas projeções. Então, temos os dois lucros aqui. A gente tem o lucro consolidado do semestre aqui. Vamos abrir a Word, vamos aqui em análise avançada de BB Seguridade. E aqui a gente tem o preço teto, que a gente tinha colocado 8,4 bi, tá? De preço teto, com o payout aí de 85%. Poderia ser até 90%, mas vou deixar 85%. E a gente exigiu 8,5%, tá? Preço teto dava 43,27. 43,27. Isso com projeção aí de 8,4. Hoje a gente tem aí um lucro de 4,3. 4,3. Então, se a gente só multiplica por 2, daria 8,700. Só que vamos considerar que vai ter diminuição de 200 milhões aí, ou de 300 milhões no segundo tri, que aí ficaria lá os 4,372 mais 4 milhões nos próximos dois tri, um resultado de 2 bi em cada trimestre, ou 2,1 no próximo e depois 1,9 no quarto trimestre, daria 8,37. Muito em frente aqui o que a gente já tinha projetado, né? Então nem vamos mudar essa projeção, o preço teto vai continuar aí 43,27, olhando para dividendos, tá? Olhando para dividendos. Tá sem margem agora, mas você ainda compra e ainda recebe esse dividend yield projetivo. Agora, falando sobre o valuation com fluxo de caixa, que inclusive é o que eu vou te ensinar no projeto yield, que não faz sentido você perder essa aula, cara, não faz sentido você perder essa aula. Vai ser conteúdo ali que, pô, se eu fosse reunir uns 10 livros aqui, eu gastei talvez aí uns 2, 3 anos para me conseguir ler os livros, depois mais uns 2, 3 anos para me aprimorar nisso, porque você não aprimora de uma vez, para te passar esse conteúdo em 6 horas. Vai ser coisa de louco. Se você tá aqui e ainda não se inscreveu no projeto yield, tá aqui o QR Code e o link na descrição. Vai ser gratuito, dia 11, 12 e 13, vai ser semana que vem já. 11, 12 e 13 de agosto. Eu conto com você aqui ao vivo que vou te ensinar pra caramba. Você vai ficar impressionado com o tanto de conteúdo que você vai aprender lá. Então aqui olhando para o fluxo de caixa, colocando aqui que tem um ROI médio aí de 60%, 90% de payout médio. Ela cresceria aí 6% ao ano, colocando uma taxa de desconto de 14,5%. Isso aqui você não precisa preocupar, que essas formas eu vou te ensinar lá tudo no projeto, como que você consegue construir isso aqui, tá? A gente teria aí um lucro de 8,4, que foi o mês que a gente projetou, crescendo em 3 anos e depois jogando a perpetuidade de 3. Também vou te ensinar o que é essa perpetuidade, por que a gente coloca 3, como que a gente faz, tudo bem certinho. Daria aqui um preço teto de 43,23. Então, fica claro que hoje não temos tanta margem assim para comprar BB Seguridade, né? A gente já viu BB Seguridade com muita margem anteriormente. Quem aproveitou comprou. No meu caso aqui, comprei e tornou-se a segunda maior posição. Na verdade, era a primeira maior posição, só ficou atrás de Banco do Brasil porque eu fui exercido uma put de Banco do Brasil. Mas a gente já comentou sobre isso. Então aqui se tornou maior posição, preço médio de 33,68, cara. E já saiu pra gente aqui o quanto que a gente vai receber de dividendo. Então a data de pagamento vai ser no dia 3/9, daqui um mês, 1,98 por ação, meu amigo. A Datacom vai ser dia 6/8. Tome bastante cuidado de comprar a BB Seguridade agora, esperando ganhar esse dividendo e sair lá na vantagem, porque eu já gravei esse vídeo aqui específico sobre BB Seguridade, que ela sofre um efeito muito característico dela. A gente olha aqui no gráfico, se eu tirar o ajuste aqui dos dividendos, você consegue ver que sempre quando chega um momento dela pagar dividendo, ela sobe, paga o dividendo e cai pra caramba. Então aqui, por exemplo, ó, ela caiu 10%, enquanto o yield foi de 5%. Aqui, a mesma coisa, ó, ela caiu 12%, enquanto o dividendo foi de 5%. O yield foi de 5%, né? Aqui ela subiu. Quanto será que ela vai cair na DataX? Tem muita gente que compra para receber o dividendo, porque o dividendo é absurdo, né? 1,98, você vai comprar ela hoje a 42, vai dar aí um yield de 4,71. Aí muita gente compra e fala assim, vou ganhar 4,71 de graça, isento ainda, meu Deus do céu, vai ser bom demais. Aí depois não tem interesse de ficar com a ação, vai vender depois a DataX e vende aí 10% mais barato. Você perdeu 5%, você ganhou 5% de yield, mas perdeu 10% na valorização, aí não compensa, tá? Então isso aqui é carrego pro longo prazo mesmo, investimento pro longo prazo. Muita gente que fala que faz o buy and hold, mas só faz o buy, né? O hold quer segurar mesmo, não segura. Então, olha só que doideira, o quanto que essa empresa vai pagar para nós. No meu caso aqui, eu vou receber 1,98 vezes 8.120 ações, vezes 8.120 ações. 16 mil reais de dividendos no mês que vem, só de BB Seguridade, 16 mil reais. Que absurdo, né? E levando em consideração os últimos pagamentos, ela anunciou dessa vez um pouquinho mais precoce do que normalmente ela anuncia. Você consegue ver que normalmente os anúncios
do segundo semestre aconteciam no dia 14, dia 16, dia 16, dia 17, dia 11. Então ela anunciou bem antes, né? A DataCon dia 6. Se a gente for levar em consideração que você está entrando agora, você vai receber esse pagamento, mais o pagamento em fevereiro, mais o próximo pagamento em 12 meses. Você vai receber praticamente 3 pagamentos de BB Seguridade, né? Se você entrou recente agora, né? 12, 13 meses, você vai receber 3 pagamentos de BB Seguridade. O pagamento do dia 12/2 foi de R$ 2,60, meu amigo. E agora de R$ 1,98, a gente vai já receber R$ 4,58. 4,58. Se a gente leva em consideração que vai ter mais um pagamento aí em torno de R$ 1,20, R$ 1,50 no ano que vem, pois isso aqui já iria para R$ 5,00, quase R$ 6,00. Isso aqui dividido pelo preço atual dela hoje, tá? Preço atual que é 42 e quanto aqui que tá? 42,02. Daria um yield ainda de 10,89%. Absurdo isso aqui. Mesmo a este preço, para dividendos ela ainda está pagando bastante, né? Então acredito que não vai cair tanto assim. Se cair, provavelmente vai corrigir rápido. Se cair, talvez a gente até aproveite para comprar mais, porque realmente, mesmo a R$ 42,00, ela ainda vai ter o potencial de pagar 10% de yield. Neste momento não estou comprando mais, tá? Só para que fique claro. Inclusive tem estratégias que a gente pode utilizar para fazer dividendo sintético com BB Seguridade nesses momentos em que está bem estourado o preço teto, muito próximo, né? Se tivesse a 45, por exemplo, você venderia? Começa até a indagação, né? Se você quiser aprender sobre isso também, é só você seguir o canal aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no projeto Yield, porque se você perder isso, depois você vai pagar 2, 3 mil reais em qualquer cursinho meia boca aí e não vai aprender o que eu te ensinei nessas 6 horas de aula gratuita.